A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 7 e versículo de número 16, que diz assim: Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus estava deixando bem claro aqui para o profeta Jeremias: não interceda por este povo, porque é um povo rebelde. É um povo que é religioso. Eles furtam, eles adulteram, eles adoram outros deuses, eles fazem muitas coisas que desagradam o meu coração, diz o Senhor. Depois eles vão para o templo como se nada tivesse aramandocaia acontecido. E eu sou o Senhor que estou vendo tudo. O Senhor estava usando o profeta Jeremias para dizer para o povo de Jerusalém e Judá: não adianta vocês serem meros religiosos, irem para o templo, mas não fazerem a vontade de Deus. Hoje nós estamos vendo isso se repetindo, quando as pessoas pensam que é somente ir para a igreja, mas não querem agradar o coração de Deus, não querem renunciar aos pecados, querem continuar na igreja com as práticas mundanas e o Senhor estava usando Jeremias para dizer ao povo que Deus iria cobrar. Mas o que eu vejo aqui também que é interessante, irmãos, é Deus dizendo agora ao próprio Jeremias: Jeremias, eu vou tocar e você não interceda. Jeremias, eu vou tocar e você não coloque sua mão. Aqui eu vejo, irmãos, que você está somente dentro do templo, não adianta. Aqui eu vejo que você ser religioso não adianta. O que nós precisamos é ter um verdadeiro encontro com o Senhor. O que nós precisamos é temer a Deus, temer a Jesus, a Rabacantaraia, e assim honrar ao nome dele. Mas o povo de Judá e o povo de Jerusalém não estava fazendo isso. Eles estavam com pecados gravíssimos, mas estavam dentro do templo, como se o templo pudesse protegê-los. E eu quero lhe dizer algo: se não houver mudança, não adianta, porque cada um está enganando a si próprio. O próprio Deus disse a Jeremias que eles estavam provocando a ira do Senhor, e é para si mesmo, para a vergonha deles próprias. Ou seja, eles eram que estavam sendo prejudicados, porque estavam fazendo grandes e terríveis pecados, achando o quê? Que estavam enganando a Deus? Tem muita gente, irmãos, pensando que engana a Deus, mas de Deus ninguém zomba nem escarnece. Declare comigo: meu Deus vai começar a tocar em muitos que pensam que podem enganar Ele. O meu Deus vai começar a tocar em muitos que pensam que podem enganar a Ele. Irmãos, não adiantava o povo estar ali como meros religiosos no templo, achando que o templo protegeria eles da ira de Deus. Não. Eu quero lhe dizer uma coisa: não adianta ir para a igreja. Não adianta se batizar, tomar santa ceia, querer mostrar ao pastor que é santo, que é santa. Se dentro de você não houver arrependimento, se você não estiver verdadeiramente andando na presença de Deus, porque assim, irmãos, o Senhor veio para buscar e salvar o perdido. Ou seja, o Senhor veio para pegar os pecadores, para levá-los ao arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando você se arrepende daquilo que você praticava, que você não quer mais fazer, e você deixa aquela prática. Mas tem muita gente, irmãos, que pensa que servir a Deus é só ir para a igreja, é só bater o cartão como se fosse uma empresa. Coloca o cartão lá, bate o cartão, o pastor viu, a irmã do ciclo de oração viu, o líder viu, a dirigente viu, aí tá bom, tá maravilhoso, vai para casa. Não, não é sobre isso. O Senhor não te chamou para ser uma pessoa ramandocaia religiosa. Sabe por quê? O Senhor estava dizendo aqui que o templo não protegeria a nação iníqua. O que nós precisamos buscar é ter um verdadeiro encontro com Deus diariamente. É que o Senhor se manifeste para nós de maneira sobrenatural. Você vai ver aqui
No versículo de número 9 vai nos dizer assim: que é isso, furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. O povo fazia tudo isso aqui. Mas depois disso, sabe o que o povo fazia? Ia para o templo. Ia para o templo como se nada tivesse acontecido. E ali eles se comportavam como se Deus não deixasse eles serem destruídos, porque estavam dentro do templo. E tem muita gente, irmãos, que está agindo assim, cometendo gravíssimos pecados e achando, não, mas eu estou dentro da igreja. Não, mas eu não falto culto. E Deus está dizendo, não adianta não faltar culto e estar em pecado. Xaramandocai arrasto canta. Não adianta não faltar culto e não honrar a esposa, o esposo. Irmãos, nós vivemos em um tempo que as pessoas estão como aqui no tempo de Jeremias. As pessoas, elas querem mostrar. Elas querem os destaques, né? Como os fariseus, os saduceus. Porque isso também acontecia no tempo de Jesus, né? Você vai observar que quem entregou Jesus à morte foi os religiosos. É por isso que Deus está falando contigo através dessa palavra. Eu não te chamei para ser religioso. Eu não te chamei para ser alguém que cumpre os rituais, que faz tudo como tem que ser feito, humanamente falando, mas o coração está longe de Deus. Tem muita gente, irmãos, que faz aquilo que os homens mandam, que são obedientes aos homens, mas não são a Deus. Ou seja, são pessoas que cumprem os rituais, fazem tudo como tem que ser feito, mas o coração está longe do Senhor, isso não adianta. É por isso que naquele grande dia, muitos vão se assustar. Porque vai ter gente, irmãos, que morava dentro da igreja praticamente e não vai subir. Porque não teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Eu quero lhe dizer uma coisa, nós precisamos congregar sim. Mas o que nós precisamos buscar é termos um encontro com Deus. Como no tempo da pandemia, né, irmãos? Muitas igrejas fecharam e muita gente se afastou. Muita gente não suportou, por quê? Porque não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Quando você tem um verdadeiro encontro com Jesus, independente de onde você esteja, você é servo, você é serva. Até porque na igreja você passa de 2 a 3 horas no máximo. Mas na sua casa, no seu trabalho, você passa mais tempo. Então nós não podemos ser cristãos, ser crentes, ser servos de Deus somente dentro da igreja. Nós precisamos fazer toda a diferença. Quantos obreiros que não honram suas esposas, mas estão ali em cima do púlpito como se nada tivesse acontecido, como se eles fossem maridos maravilhosos. Quantas mulheres estão em adultério, pega o microfone e canta. Sem temor nenhum, deirei arrasto canto. E era isso que Deus estava usando Jeremias aqui para dizer. Que eles estavam cometendo pecados gravíssimos e agindo como se nada tivesse acontecido. E tem gente que está dessa forma, cometendo pecados gravíssimos e agindo como se nada estivesse acontecendo. E Deus disse para Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por eles clamor. Sabe o que é isso? Não ore por eles não, Jeremias, porque eu vou tocar. Não ore por eles não, Jeremias, porque vai ser forte. Arderá o fogo do Senhor e não se apagará. Aqui você vai ver o Senhor dizendo para Jeremias que o furor dele seria derramado. E o Senhor disse para ele, se você interceder, eu não vou ouvir. Porque Deus sabia que Jeremias, ele iria ficar tocado quando ele visse toda a destruição acontecendo. Mas era necessário acontecer a destruição. Era necessário Deus tocar em Jerusalém. Deus está dizendo, é necessário que muitas coisas sejam reveladas. É necessário que muitas limpezas comecem a acontecer, que Deus comece a chacoalhar muita coisa, para que a verdade seja manifesta. Não é sobre ir para o templo. Não é sobre você cumprir meros rituais, não. Mas é sobre você ter um encontro com o Senhor. É sobre você ser temente a Deus. É sobre você amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você faz algo, você não faz para o pastor. Se você está fazendo para o pastor te ver, você está errado. Você está errada porque você faz para Cristo. Você faz para Jesus. Muita gente está sendo religiosa. No versículo de número 2 vai nos dizer, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz, ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar, ou seja, se consertem. Não confieis em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, não confie que o templo vai salvar vocês da ira do Senhor. Se vocês não se consertarem, o templo não vai poder salvar. Foi tanto, irmãos, que na invasão dos babilônicos, o templo foi destruído, lembra? Que depois ele foi reedificado.
Mas ele foi destruído. E o povo achava que o templo nunca seria destruído, porque era a casa do Senhor. Eles achavam assim. Só que Deus estava dizendo: não adianta ter um templo tão bonito, ter um templo tão cheio, de riquezas, se não tivesse presença. E o Senhor estava deixando bem claro através de Jeremias: não adianta vocês acharem que o templo vai salvar vocês, porque não vai. Versículo de número 5. Mas se deveras emendades os vossos caminhos, se vocês se consertarem, e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes por outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Deus estava dizendo: não é sobre vocês serem meros religiosos, mas é sobre vocês cumprirem as minhas ordenanças. Se vocês cumprirem, vocês vão habitar aqui para sempre. Ou seja, vocês vão ter paz. Mas não era isso que acontecia. O povo de Judá e Jerusalém cometia tudo que Deus dizia para não cometer. E nos nossos tempos não é diferente. As pessoas estão cometendo pecados gravíssimos, mas estão agindo como se nada estivesse acontecendo. Estão agindo como se elas fossem na igreja, cumprissem os rituais, cumprissem tudo como tem que ser feito diante dos homens, e depois viessem para casa e continuassem nas mesmas práticas e Deus não estivesse vendo. Só que Deus deixou bem claro aqui: se vocês não se consertarem, eu vou tocar. Se vocês não se consertarem, até o templo vai ser destruído. E aconteceu, irmãos, o templo foi destruído. Os babilônicos vieram, invadiram, destruíram tudo, queimaram, acabaram com tudo. Porque Deus havia avisado: ou vocês se consertam, ou então vocês vão ter um particular comigo. E o povo precisava era se consertar, não era ser religioso. Deus não chamou a gente para ser religiosos. Lembre que foram os religiosos que entregaram Jesus à morte. Foram os religiosos ali que tramaram a destruição do mestre. Mas o que Deus, Aramandokai, levanta, ninguém destrói. O que Deus chama, ninguém abate. Deiracai arrasto. Tudo fazia parte de um propósito, mas pode observar que quem fez o mal contra Jesus foram os próprios religiosos. Eram aqueles que andavam com suas vestes talares, que gostavam das saudações nas praças, das primeiras cadeiras na sinagoga, mas não tinham encontro com Deus. Peça a Deus que você tenha um encontro com Ele. Que você não seja mais um religioso que esquenta o banco da igreja. Que você não seja mais uma religiosa que é cheia de cargos, mas não tem nada de Deus, do Espírito Santo, de Jesus no seu coração. E quando a trombeta tocar, você nem subir. Porque tem muita gente, irmãos, com aparência que não vai subir. Tem muita gente que tem tantos cargos, tem tanta coisa, mas o coração está longe de Deus. Tem muita gente que é como os fariseus, gosta de ser visto pelos homens, mas não está nem aí para o que Deus ele quer. O que Deus quer de mim e de você é um coração contrito, quebrantado. O Senhor quer de nós é arrependimento verdadeiro e que a gente deixe as práticas erradas. Declare comigo: meu Deus vai me ajudar para que eu possa sair da religiosidade. O meu Deus vai me ajudar para que eu possa sair da religiosidade. Tem momentos que nós somos religiosos e nem percebemos. E Deus trouxe você até aqui para lhe dizer: eu não lhe quero como um religioso, mas eu quero você como alguém que teve um verdadeiro encontro comigo, que faz toda a diferença nessa terra. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, é bem verdade que o Senhor não nos chamou para sermos religiosos. Pai, nos ajuda. Nos ajuda, vai tirando do nosso coração, Pai, da nossa mente, toda a religiosidade, que a gente venha fazer tudo para agradar o teu coração e não dos homens, Pai. Porque o Senhor, meu Deus amado, que tem que ser glorificado, exaltado e bendito. E nós não podemos, meu Deus amado, agradar os homens e desagradar ao Senhor, mas nós temos que te agradar, meu Pai. Ô Senhor, que nós possamos, meu Deus amado, ter um verdadeiro encontro contigo. Pai, aqueles que precisam ter um verdadeiro encontro contigo, se apresente para eles, Senhor. Fale com eles o que eles devem fazer. Mostre para eles, meu Deus amado, que não é somente ir para a igreja, porque isso faz parte, mas o Senhor quer ter um verdadeiro encontro, o Senhor quer os levar à salvação. Oh, Deus amado, obrigada por esta palavra que é um alerta, porque estamos vivendo, Pai, os últimos dias da igreja na terra, e o Senhor vai limpar muitos púlpitos, muitos altares, o Senhor vai revelar muitas verdades, o Senhor quer que a gente esteja alicerçado. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovar
aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, aqueles, meu Pai, que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. Vai trabalhando, Pai, no nosso meio, meu Deus amado. Vai manifestando toda a verdade. Vai nos mostrando, meu Deus amado, o oculto, profundo e escondido e nos dando estrutura. Pai, que possamos cada dia ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Que a gente não seja religioso, mas que a gente seja pessoas que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Continua conosco, trabalhando no nosso meio. Assim eu te peço, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O Senhor diz para você que o tempo de limpeza é chegado e que Ele está lhe dando estrutura, Ele preparando, porque Ele não quer que você seja uma religiosa, um religioso, mas Ele quer que você tenha um verdadeiro encontro com Ele. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.